Boa tarde. A filosofia e sociologia são matérias que estão sendo esquecidas nas escolas. E o reflexo disso foi a prova do Enem. Falaremos mais sobre isso com o repórter Walt Disney em sua reportagem. Walt Disney, é com você. Boa tarde. No Enem de 2012, apenas 2% dos candidatos acertaram questões sobre democracia grega, democracia atual e absolutismo. Estamos aqui com dois alunos do Colégio La Salle, Henrique Ferreira e José Pedro Miqueleto, e viemos entrevistá-los sobre o assunto abordado. Henrique, eu gostaria de saber o que o senhor sabe sobre democracia grega, democracia atual e absolutismo. Eu creio que sei tudo. Eu gostaria de saber as diferenças principais, se você puder citá-las. A mulher antigamente podia fazer tudo, a gente tem alguns preconceitos, né? E naquela época ela não era diferente do homem em nenhum sentido? Eu acho que não. Muito obrigado. E você, José Pedro? Então, eu concordo com o Henrique Ferreira, só que eu não concordo com uma coisa. A mulher naquela época, ela servia para as duas coisas: passear, cozinhar e lavar. Muito obrigado. Como podemos perceber, os alunos estão realmente por fora. Então, voltamos com você, Márcio. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Walt Disney. E é realmente um absurdo ver como as escolas esqueceram de tais disciplinas, como sociologia e filosofia. E por isso, convidamos aqui no nosso estúdio o professor da Unicamp, Henrique Riquetti, para nos explicar um pouco melhor sobre democracia grega e democracia atual. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Ferreira. Então, Henrique, você poderia nos explicar as principais diferenças entre a democracia grega e a democracia atual de hoje em dia? Bem, podemos perceber no vídeo que os alunos cometeram um erro muito grave. Eles mencionaram que as mulheres tinham os mesmos direitos do homem, e não era bem assim na antiguidade. Então, professor, e o que definia quem poderia participar da política grega? Se era raça, idade? Bem, principalmente os atenienses que deveriam votar, os atenienses maiores de 18, não escravos. Isto é, só os homens. Porque os nascidos em outros lugares, ou normalmente escravizavam os negros, então os negros não votavam. E este era o principal fator. Tá certo. Mas os gregos justificavam isso como? Eles falavam assim, que os negros não podiam votar por quê? Não eram só os negros, mas principalmente eles diziam que as pessoas não nascidas em Atenas ou mulheres menores de 18, eles não possuíam conhecimento suficiente para decidir o futuro de Atenas. Muito obrigado, professor. Acho que é Obrigado. isso. Agora iremos falar sobre absolutismo com o professor José Guerf. Mas antes disso, iremos a um breve comercial. Está cansado de ser chamado de José Gorfo? Então tome Gorfomol. Meus dias de gorfo acabaram! Com Gorfomol. Agora você também pode ter esse computador das princesas ultra poderosas da linha Megazord. Esse computador tem um design super moderno, ele é fino, compacto e super rápido. Ele é da marca Megazord, com garantia de 3 anos. Você pode ter esse computador por apenas 7 anos com essa moedinha, uma moedinha dessa por dia. Não são nem 6, nem 8. Estamos de volta. E agora trazemos aqui ao nosso estúdio o professor José Gorfo, professor de Sociologia e Filosofia da Universidade de São Paulo. E agora ele irá explicar para nós um pouquinho mais sobre o absolutismo. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, professor. Muito obrigado, professor, pela presença. E, professor, gostaria que o senhor começasse nos explicando o que é o absolutismo, para a gente ter uma boa ideia. Então, o absolutismo é uma teoria política que defende que alguém, em geral um monarca, deve ter o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. É uma organização política na qual o soberano concentrava todos os poderes do Estado em suas mãos. Então, professor, gostaria que o senhor dissesse para nós um pouco mais sobre as características do absolutismo. No absolutismo, acontece um fenômeno da centralização política nas mãos do rei, auxiliado pela classe burguesa. Os comerciantes e financistas visavam vantagens econômicas. Então, professor, o senhor disse sobre vantagens. O senhor poderia citar alguma dessas vantagens para nós? Claro. Com o fim de diversos impostos e taxas existentes em regiões de um mesmo país,
em mãos de líderes regionais diferentes, por outro lado, o monarca naturalmente buscava um sistema de governo onde pudesse exercer o máximo de seu poder, sem interferência da igreja nem dos senhores locais. E o que mais o senhor poderia dizer sobre o absolutismo para nós? Com o absolutismo, o rei concentrava todos os poderes, criando leis sem aprovação da sociedade, além de impostos e demais tributos, de acordo com a situação ou um novo projeto ou guerra que surgisse. Além disso, o monarca interferia em assuntos religiosos, em alguns casos, controlando o clero de seu país. Muito bem, professor. Agora vamos mudar um pouco o enfoque de política e passar um pouco para o comércio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós como era o comércio no absolutismo. A prática econômica predominante no período absolutista era a do mercantilismo. E quais eram as características do mercantilismo e como que funcionava o mercantilismo? Então, a característica marcante desse sistema é uma intervenção latente do Estado nos negócios financeiros, onde predominava a ideia de que o acúmulo de riquezas proporcionaria necessariamente um maior desenvolvimento do Estado. Esse acúmulo de riqueza traria prestígio, poder e respeito internacional. O sistema era marcado pela proteção alfandegária, taxando altamente os produtos estrangeiros, metalismo, ou seja, acumulação de metais preciosos, pacto colonial, onde as colônias eram fechadas ao comércio com outros países que não a metrópole, balanço comercial favorável e a industrialização do país. Então, professor, o senhor já disse umas características para nós, mas agora eu queria que o senhor fizesse para nós uma comparação sobre as diferenças entre o absolutismo e a democracia atual. Então, a principal diferença é que no absolutismo o rei governava sozinho. Ele podia fazer o que quisesse. Hoje em dia, o presidente não governa sozinho. O poder é dividido em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E por isso, o presidente não pode governar sozinho. Os três poderes têm que entrar em acordo para que alguma coisa seja feita no país. Muito obrigado, professor. Agradecemos sua presença aqui no nosso jornal. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Agora, vocês que irão prestar o Enem esse ano, iremos resumir tudo o que foi dito hoje aqui no jornal. Nós iremos dar uma enxugada para que você faça o Enem bem preparado, diferente daqueles alunos que erraram questões básicas. Então, vamos diferir democracia grega e democracia atual. A principal diferença entre a democracia grega e a democracia atual é que antigamente a mulher, os escravos e os estrangeiros eles eram excluídos de todas as atividades políticas do país, pois os gregos acreditavam que apenas os homens livres, maiores de 18 anos e descendentes de gregos eram aqueles que tinham o intelecto, a inteligência necessária para tomar as decisões políticas corretas para o país. E sobre o absolutismo dito hoje, é bom saber que a principal diferença é que no absolutismo o rei pode fazer o que bem entendesse. Ele estava acima da lei e hoje em dia não é possível, hoje em dia, pois o poder do país é dividido em três poderes e as decisões só podem ser tomadas com um acordo entre eles. É isso aí, ficamos por aqui. Tenha uma boa tarde. Obrigado. Tá filmando. Tá filmando já? Tá, velho. Apaga agora. Gostaria de saber o que você sabe sobre democracia grega, democracia atual e absolutismo. Eu creio que sei tudo, né? Eu queria saber as diferenças. Ai, meu Deus! Fudeu!